Boa noite, daremos início à entrevista coletiva do técnico Tite. Boa noite, professor. A primeira pergunta da TV Cruzeiro, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Queria que o senhor fizesse uma análise, desse jogo, primeiro da temporada, com uma equipe bem jovem, diante do torcedor aqui no Mineirão. O primeiro fato importante e enaltecer é o carinho que o torcedor teve a comparecer e trazer para esses garotos todos, das crias da toca, um respaldo de confiança a ele e aquilo que é a nossa realidade, não só a ele, mas a minha estreia. Chateado sim pelo resultado, mas também em cima de uma circunstância toda, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando, mesmo com 7 dias que nós temos de trabalho. E ele foi resiliente nesse aspecto, ruim do resultado. Mas a formação, a maturidade dos atletas, ela se dá dessa forma. Tite, boa noite. Pancieri da Itatiaia. Eu queria que você falasse um pouco até da ideia do jogo do Tombense já. Se mantém, essa garotada com alguns mais experientes, vai ter uma janela pouca de treino, vamos colocar assim, porque quarta-feira já está batendo a porta, como é que vai ser isso? Vai ter mais daquela linha, daqueles jogadores que são mais titulares ou ainda não? Como que vai ser esse planejamento já pensando para o Uberlândia? Obrigado, boa noite. Não sei, vai ser das respostas tidas dos atletas que estão se apresentando. E é oportuno, daqui a pouco para mim, ou daqui a pouco, oportuno não, inoportuno da minha parte, falar que vai voltar os atletas em função de ter tido um mau resultado, sabe? Eu tenho que analisar, por vezes, o desempenho individual dos garotos. E não fazer o seguinte, jogou mal uma vez, tu já retira. Não se forma atleta assim. Se forma um técnico que tem suficientemente maturidade para entender esse processo todo. E dar a eles a confiança e não, errei uma vez, cortou a cabeça, não vou mais jogar. Eu tenho esse discernimento para essa condição. Então, calma ainda para direcionar a equipe titular para o próximo jogo. Tite, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Apenas 8 dias de trabalho, e os jogadores aí tendo essa experiência. Eu queria que você falasse, já que você está falando dessa questão do aprendizado, da maturação desses atletas, a importância de um jogo como esse, para eles sentirem essa questão, da diferença física, da diferença técnica, que muitos deles, o caso do Fernando, estava disputando Copa São Paulo, enfim, voltou, está aí hoje com o elenco. Qual que é essa diferença e qual que é a importância para esses atletas, esse tipo de jogo como foi o de hoje? A maturidade, ela não é na teoria, ela é na prática. Ela é na vida normal e ela é no futebol dessa mesma forma. É na arena. É ouvir o barulho, as pressões, é a expectativa alta, é a camisa pesada. É assim que se forma um atleta. E ter um respaldo de quem comanda, de compreender esses fatores todos. Corrigir aquilo que tem que corrigir, enaltecer. Por exemplo, o Murilo entrou no lugar do Mateuzinho, com uma situação, com uma desenvoltura incrível. Fluindo, jogando, acertando o passe. Então, daqui a pouco, em cima de uma adversidade, se cria uma oportunidade. Só para dar um exemplo específico, que essas oportunidades elas acabam surgindo. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. O Cruzeiro enfrentou uma defesa bem fechada, um Pouso Alegre muito bem postado e o Cruzeiro que sofreu muito com isso em 2025 também. Diante da sua estratégia de um ataque um pouco mais posicional e o Cruzeiro vai enfrentar defesas fechadas recorrentemente, o que fazer de diferente? O que trabalhar de diferente para poder ter mais qualidade ou mais facilidade para romper essa última linha? Essa coordenação de movimentos desses jogadores que ficam no eixo central do campo para abastecer o 9, ou o lateral na amplitude, ou o externo aberto, ela chegar e esses jogadores terem essa possibilidade de criatividade, um sexto homem chegar por trás. Tu vê, eu estou falando isso de uma situação que ela é geral, que ela é abrangente, estou falando em cima de uma garotada que tá surgindo. Então, por vezes eu tentei, até no primeiro tempo eu tentei trazer o Leles para o lado e trazer o Japa para dentro, para ver se eu conseguia fazer superioridade no meio campo e deixar 2 externos, porque eu sei que o Leles trabalha mais pelo lado. Nós perdemos os atacantes centrais todos. O Neisser machucou ontem, que era o jogador de 9, de atacar espaço. O Fernando veio agora.
E ainda fica uma incógnita, tu já botar e digo, pô, calma, pelo menos nós vamos ter a condição de ter trabalhado com uma outra função, com outra, senão ele vem já joga. Esses cuidados todos a gente tem que ter, mas ele é de articulação, mais dessa bola entrar, e ela entrou e teve, eu acho, teve umas 3 defesas do goleirão que elas foram determinantes. E às vezes a bola ela é a seguinte, o segundo gol, quando ela sai do pé do cara, eu digo, caixa. Eu me dá vontade de fechar o olho, porque eu vi que ela... Os 2 primeiros lances, as 2 primeiras jogadas mais claras, também, por qualidade, não crítica, não. Efetividade também ganha o jogo. Talvez a molecada precisasse, merecesse um resultado. Nós, não a molecada, senão parece que eu estou transferindo. Nós merecêssemos mesmo com os jovens um resultado melhor pelo desempenho. Ô Tite, aqui Rafa Nobre, o Tempo Esportes, permita insistir no tema grupos que estão divididos, foram divididos de forma, apresentados de formas divididas, né? Esse segundo grupo que apresentou posteriormente, tidos como titulares, né? Como que é trabalhar, só para a gente entender um pouquinho da dinâmica de treinamento, acredito que é uma dinâmica diferente também para vocês, né? Como é trabalhar entendendo que essa equipe precisa ainda ser lapidada e a equipe principal é a que vai encontrar os maiores desafios pela frente. Como é que é trabalhar nessa linha de atividade diferente? É desafiadora, nós temos trabalhado quase que 2 períodos o tempo todo, porque aí tu faz um trabalho técnico-tático na distribuição de cargas no grupo que vai para o jogo, no outro que vai se preparando e chegou depois para outro. Aliás, a grande maioria está fazendo isso, então não é desculpa, mas só para compreender. Para ali na frente nós termos um grupo mais unido. Acredito que está programado, depois, Matheus, a gente pode passar para vocês quando vai ter a conexão das 2 equipes já estar em condições. Vai depender também da utilização de atletas que voltaram de férias numa condição boa. Eu não vou arriscar a saúde dos atletas, fiquei chateado em relação ao Mateuzinho, mas a gente cuidou e quantificou a carga dele o máximo. E me parece que não foi um problema tão grave, foi só não sei se é contratura, não sei, o doutor pode falar melhor para vocês, eu não quero antecipar, mas também preventivamente para não estourar o jogador, a gente tem que ter esse cuidado até nós estarmos numa condição boa. Então é desafiador, a gente faz 2 grupos e tenta ali na frente unir numa situação só. Ô Tite, Léo Campos da Samuca TV, você falou aí do Mateuzinho, queria também te ouvir um pouco sobre o Neise, da sua expectativa, também parece que não é nada de grave, se já pode contar com ele logo em breve, mas também sobre estes grupos, porque o profissional está se usando bastante a base e tem a expectativa, por exemplo, eu estou avançando na Copinha, aí segunda-feira já tem o primeiro jogo de mata. Se avançar, alguns desses jogadores podem começar a suprir também o Sub-20, tem alguma conversa já nesse sentido? Porque o movimento até agora foi até o contrário, é o Fernando que veio para o profissional. Sim. Ele vai equalizar e a gente vai estar sempre atento aos objetivos do Cruzeiro, sim. E na medida que nós tivermos atletas incorporados, a gente vai também dar a oportunidade do Cruzeiro, dar a oportunidade não, dele estar forte na Copinha também. A gente vai estar constantemente avaliando isso. Sim. Oi? Tem algumas coisas que fogem da nossa mão. A quantificação de carga, eu sou professor de Educação Física, talvez seja um dos grandes desafios para tu dar o estímulo e dar o tempo de recuperação. Dar o estímulo, dar o tempo de recuperação e um outro jogo. Isso é duro e a gente está com muitos cuidados em relação a isso. E mesmo assim, por o futebol ser um jogo de intensidades e velocidades altas e forças, acaba acontecendo como aconteceu com o Neise ou como aconteceu com o Mateuzinho agora. Ô Tite, boa noite. Aqui, ó. Marcos Botelho, Rede TMC. O Pedro Lourenço chegou a citar que o elenco está fechado. Isso passa por uma avaliação da observação desses garotos, desses jovens atletas que estão atuando no primeiro momento do Campeonato Mineiro? Ou é que você entende que o elenco realmente, de fato, está completo? Em primeiro plano, sim. Mas a grandeza do Cruzeiro, ela vai estar sempre aberta a possibilidades maiores de crescimento. E agora, o campo vai mostrar, o campo fala. As oportunidades dos garotos vai dar, daqui a pouco ele é assim. Então,
dar uma continuidade dentro da possibilidade, da nossa necessidade, porque nós precisamos de resultado, sim, mas de ter dos garotos que vem surgindo, como é que se diz, cria da toca, tem que sair da toca, e a toca é ir para o campo, e é assim, e eu falei para eles agora, e vocês têm um técnico suficientemente maduro para entender e corrigir vocês, e saber que não é uma oportunidade só, é uma sequência para um trabalho para desenvolvimento. Tite, aqui, Sérgio da TV Globo. Você até citou agora a questão do seu amadurecimento como treinador, e você tem o seu filho na comissão já há algum tempo. Ter se desenvolvido como pai e chefe do próprio filho também te ajuda nesse processo de desenvolvimento de jovens atletas, que muitas vezes esses jogadores precisam de mais do que orientações técnicas e táticas, né? No approach da mesma linguagem, da geração Z, não é isso? Da mesma linguagem, sim. Eu tenho, sim, desde 2015, o Matheus me acompanha, mas ele me acompanha com ideias de futebol desde que nasceu. Ele nem me viu jogar ainda, ele só me viu como técnico. Então tem, sim, a capacidade, o estudo, a formação, né? Assim como a comissão técnica toda, balizada, qualificada, para que possa transmitir e fazer esse approach em relação aos garotos. Tu vê que tem diferentes idades na nossa comissão técnica. Tem um mais da geração mais, como é que chama? Uma geração mais velha, como é que é? Da old school, para falar bonito, é uma geração mais velha. Depois vem o Vinícius logo em seguida. Depois vem o Matheus e o agora tu viu me sacaneando. Então nós temos diferentes idades também para fazer esse approach do contato com os atletas e poder também ter essa conexão, essa linguagem. Tem a comissão técnica também da parte de análise. Eles são muito bons, essa capacidade de análise para trazer um movimento que está acontecendo no jogo, transformar a imagem para trazer para o jogo e corrigir no intervalo. Então, o Cruzeiro está bem municiado desses profissionais todos. Tite, tudo bem? Boa noite, Rafael Domingues. Você começou sua entrevista falando sobre amadurecimento. O autor do gol do Cruzeiro foi o Cauã Prates, uma joia da base do Cruzeiro, que teve oportunidades no ano passado. Você pode me dizer que ele é um dos jogadores, mesmo com 17 anos, um dos mais prontos desse jovem elenco do Cruzeiro? Muito obrigado. Talvez seja oportunista eu falar isso com 7 dias, né? O que eu posso dizer é que as crias elas têm jogadores de qualidade. O Kenji é bom jogador, mas hoje ele sofreu também uma falta. Daqui a pouco nós acionarmos ele numa melhor condição. E toda a bola que ele tinha de 1 contra 1 era uma retomada, era uma falta tática que tinha. Então acionarmos também para dizer, o Prates é muito bom jogador. O Prates tem percepções a hora de iniciação, a hora do passe, a hora de condução, quando ele faz um cruzamento, ou na amplitude, trabalhando com um cruzamento um pouquinho mais atrás, uma bola de fundo, conseguiu ir até o final do jogo, mesmo com um pouquinho de cãibra. Então tu tem uma série de atletas que eles estão em pleno desenvolvimento. O Fernando entrou bem, sustentando, pivô e girando, dando essa possibilidade. Então tu vai criando os dois zagueiros com muita segurança, o João e o Jonathan trouxeram-se uma segurança muito grande. Tu não teve exposição maiores em cima de uma equipe que precisou buscar o resultado o tempo todo, né? Então tem sim todo um trabalho. O Otávio é muito bom goleiro, ele deve ir para casa hoje dizer assim, pô cara, eu não consegui trabalhar porque as duas que foram indefensáveis. Então, essa formação, essa consciência toda para desenvolvimento. Tite,
Dani Paiva, do GE. Globo. 1 ano e 4 meses depois da sua pausa na carreira, você tem, então, o seu primeiro jogo, quase que uma reestreia mesmo para o futebol, né? Todo mundo está tendo a chance de te ver voltar para o futebol. Eu queria saber para você como que foi esse retorno, o que você está sentindo, como que foi na beira de campo, enfim. Para você, como que está sendo esse dia? Tá, eu vou repetir aquilo que eu falei na palestra, o que eu falei na entrada do campo. É vida. É vida. É aquilo que eu sei fazer e a minha vida toda foi assim. Então está em paz comigo mesmo, está bem de cabeça, está bem nos meus joelhos. Eu trabalho, a gente pode falar em cima da crise de ansiedade, que eu não falei, mas a gente pode falar isso em cima do que aconteceu. De eu conviver com a minha família, de eu melhorar dos 2 joelhos, e aí está legal para poder andar na beira do campo e falar e desenvolver o trabalho. Isso me deixa muito feliz. Estou muito feliz na minha atividade. Sou um cara realizado, mas tem uma etapa toda pela frente. Eu tenho 64, mas até os 70 eu acho que vai legal. Vai legal. Tite, boa noite. E esperando retribuir toda a confiança que o Cruzeiro depositou em mim, esse carinho que o torcedor passou para a equipe toda hoje, para não falar toda, e botar 35 mil pessoas. Serve o agradecimento, serve a retribuição do carinho. Tite, agora sim, boa noite, Nath, da ESPN. Você acabou de citar a torcida. Eu queria que você me falasse um pouco como que... Não é média, é verdade, é o meu sentimento. Sim, como que esses fatores externos, torcida, jogar em um grande estádio, também podem contribuir na formação dos atletas que estão entrando em campo agora, mas na maioria sendo atletas de base. Como que esse contato com estádio maior, com mais torcida, que muitas vezes faz muito mais pressão, pode contribuir na formação desses atletas. Ontem nós conversamos e o Lucas Silva, pedi para o Lucas Silva para conversar conosco, que teve a comissão técnica toda e os atletas todos, justamente porque eles estavam muito ansiosos. Eu sentia muito... É uma comissão técnica nova, e daqui a pouco um dos atletas olhou para mim, mais jovem, e disse assim: cara, eu nunca imaginei que o meu técnico fosse tu. O quão ele disse: eu nunca imaginei vestir a camisa do Cruzeiro e ir para um jogo. Gente, eu estou colocando um outro lado. Eu liguei para minha família está vindo de ônibus para cá para assistir o jogo. Eu falei, eu já fui ex-atleta, eu passei por todas essas emoções, todos esses sentimentos. Eles externando para fora, pô, meu pai está vindo, minha mãe está vindo. O quão gera essa expectativa toda. E a minha atenção fundamental para o jogo era de dar a eles confiança, de dar a eles que eles pudessem errar, mas persistir, porque em algum momento as coisas iam fluir, iam acontecer, e que o desempenho eu ia estar medindo, mas essas pressões, ou essa maturidade, ou essas experiências, ela não é teórica. Eu escrevo, posso escrever um livro e relatar, mas não é, ela é de dentro do campo, é sentir o barulho do torcedor, é a cobrança do técnico, é a orientação, é assim que se amadurece. Tite, boa noite. E com o sentimento ruim da derrota, ruim, amargo, que a gente chateia, não vai dormir direito, fica chateado. Desculpa. Agora sim, desculpe eu. Boa noite, Tite. Roger Cazé, da Globo. Sobre essas 2 últimas respostas, quando os times subiram ao campo hoje, a gente notou um momento em que você não interagia com ninguém, tinha muita gente querendo sua atenção, e houve um momento ali de introspecção. Foi nesse momento que você teve o turbilhão de pensar em tantas coisas bonitas? Essa pergunta é mais pessoal mesmo. Eu me coloquei no lugar deles, por já ter passado nessa situação. Eu sou um cara um pouco mais discreto. Tu vês que pós-jogo eu não cumprimento o adversário, nem ganhando nem perdendo, porque eu estou muito chateado em função ou estou muito feliz em relação ao jogo. E também não vou fazer ali dentro do campo, dar um abraço, porque eu não gosto de externar midiaticamente uma foto, um negócio e tal, que vai dizer que tu está na emoção da coisa, está ali. Eu sou um cara mais discreto,
mais discreto, às vezes sou criticado em função disso, mas o meu sentimento é muito aflorado, mas ele é muito dentro do campo, dentro do vestiário, né? Então eu procuro conter e procuro projetar aquilo que eu gostaria, e eu falei para eles isso que eu estou falando para vocês, não tenho dois discursos, aquilo que eu falo, se perguntares para os atletas, é o mesmo que eu falo para eles da pessoa que compreende, do técnico que compreende esses momentos todos de formação deles. Obrigado a todos. Fim da entrevista coletiva do técnico Tite. O material